Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Franchise, um podcast oficial da ABF, o espaço de quem faz o franchising acontecer de verdade no Brasil. Esse podcast é um patrocínio da Sults, uma plataforma de serviços para redes de franquias e filiais também, com mais de 25 produtos. Eu sou Alexandre Cita, CEO da Proselling, membro do Comitê de Micro Franquias e vou falar com feras hoje aqui sobre serviços dentro do franchising. Essa área tão importante, onde o empreendedor brasileiro sai da informalidade e entra num segmento que todo mundo usa, vocês movem uma grande parte do Brasil. Sabe aquele tipo de negócio que resolve um problema real? É disso que a gente vai conversar hoje. E só para vocês terem uma ideia, o franchising cresceu 14,2% e faturou quase 70 bilhões no segundo trimestre de 2025. E o segmento de serviços cresceu 11,5%. Vocês estão bem, hein? Uau! 11,5%. Com marcas que vão muito além de limpeza, manutenção, tecnologia, enfim. Para esse papo, eu trouxe para vocês 3 líderes que são ícones do franchising brasileiro, conhecem muito bem esse campo de batalha. Recebam com alegria Beto Filho, da Astral, José Júlio Pereira, da Atende Portaria e Rui Pimenta, da Bitfly Travel. Sejam muito bem-vindos ao Fala Franchising. Então vamos lá. Franchising como escola e gestão. O franchising é uma das formas mais inteligentes de escalar negócios no Brasil e talvez uma das mais sólidas. Mas eu quero provocar vocês logo de cara, vamos ver quem responde primeiro aqui. O papel das franquias de serviços vai além da expansão? Será que estamos falando de um modelo de crescimento ou de uma nova mentalidade de gestão que está transformando esse setor no Brasil? Importantíssimo. Importantíssimo. Posso começar? Pode sim. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Eu acredito que o franchising de serviços ele tem sido essencial para democratizar a essência de qualidades de experiências, principalmente no serviço. Eu vou falar um pouco de viagem, que com certeza a nossa entrega ela tem que ser impecável, principalmente no atendimento. E como a gente mora num país muito grande, eu acho que esse formato da gente conseguir introduzir para os nossos clientes essa segurança de viajar, entender que você vai ter sua hospedagem, sua acomodação, o seu transfer, tudo que a franquia precisa entender junto com a franqueadora, vai além de uma expansão. Ou seja, não é só vender franquia, realmente resolver um problema. Resolver um problema e estar ali na consultoria com o franqueado o tempo todo. Opa, isso é importante. Afinal de contas, quem compra uma franquia está interessado em suporte, né? Exato. Muita gente não sabe, mas o valor que se cobra de franquia, você investe no franqueado muito mais que isso. Aquela taxa inicial, Muita né? gente fala, você vive de taxa inicial. Eu falei, bom, devo ser muito incompetente. Porque até hoje eu sempre gasto de 2 a 3 vezes mais do que eu cobro para desenvolver um franqueado local. Não só pela questão de cultura, de gestão, de acabativa de padrões, mas até para que ele colabore com o desenvolvimento do todo, né? Fazer trabalho em equipe não é fácil. Então é quase que um MBA de gestão que você tem que dar para um cara que normalmente não tem essa formação. E a gente está falando de um investimento mais ou menos de quanto no caso da Atende Portaria? No caso da Atende está em torno de R$70 mil hoje, né? E basicamente estamos falando de mais de 100 franquias no Brasil. Uau. Há 2 anos em todos os estados da federação. Então, normalmente alguém se interessa, né, por uma franquia de serviço, alguém que tem algum tipo de familiaridade, chega até a Atende Portaria de algum jeito, investe numa taxa de franquia, o que você faz é ensinar, dar toda a educação que ele precisa para se transformar num baita gestor. É assim que vocês agregam valor. Mas assim, geralmente as pessoas não vêm até nós vamos até eles. Porque o tipo de... a gente trabalha em tecnologia de serviço de portaria remota, que ainda é muito desconhecido, né? Se você pegar
tem 3 mil empresas de portaria remota no país, né? Nós somos a maior hoje. E se você pesquisar, provavelmente 2.990 vão dizer que franquia não funciona. Por quê? Porque não entendem o que é uma franquia. A capacidade cultural, a capacidade de processo, de colocar aí. Um dos nossos segredos é o processo de hunting do perfil ideal de franqueado, que é um cara que tem que ter a pele no jogo, que é um cara que tem cultura. Gostei disso, vamos falar disso já já. E aí, quando você falou franchising funciona ou não, quanto tempo Astral existe, Beto Filho? Será que franchising funciona? Anos, acho bastante, né? Apaixonado como eu, né? Só na BF Rio, fui 5 vezes presidente, né? Fui 10 anos presidente, 20 anos na diretoria, acho que é paixão por isso, né? Com certeza. Tem um carinho todo especial. Apesar, assim, né? A questão do serviço, ele por si só, ele já é um pouco diferente da maior parte do franchise brasileiro que está no varejo. E aí ele tem alguns pontos de franqueamento que funcionam totalmente diferentes. Né? Então, veja, quando você vai vender numa loja um perfume, um hambúrguer e tal, você tem uma linha mais ou menos rápida de treinamento para aquele tipo de atendimento que vai na perfeição, né, da repetição. Agora você imagina, né? Eu tenho uma empresa de controle de pragas urbanas que eu atendo multimercado. Eu estou desde os silos, a plataforma de petróleo, navio, avião, hospital, hotel, né? E aonde a gente tem características entomológicas, né? O que chama o setor de entomologia urbana, né? Onde você tem que fazer análises biológicas, químicas, estruturais, de manutenção. Então, veja, para a gente ter a maior rede de controle de pragas da América Latina, a gente praticamente tem que ter uma faculdade de entomologia urbana que tem 10 cadeiras acadêmicas dentro. Né? Você vai fazer uma plataforma de petróleo, tu não entende nada de manutenção, tu vai botar fogo na plataforma de petróleo. Né? Você vai fazer um hospital, né? Que a maior parte diz assim, morreu de contaminação hospitalar, mas não vai até o fundo. A maior parte das contaminações hospitalares vem de quê? De insetos. Está lá baratinha, formiguinha lá na rede de esgoto. Quanto tempo passa num ralo e vai no centro cirúrgico? 30 segundos, 40 segundos, contamina. A pessoa já está deficiente, morre. Aí foi do hospital, mas não, as pragas, ela tem um efeito, o que se mata mais no mundo? Não é hipopótamo, não é leão, nem nada. O que são? São os mosquitos, né? Quando você tem dengue, leptospirose, febre amarela... eu achei que era você tem hipopótamo. uma coisa... Não, são os mosquitos. Né? E aí você tem o risco da produção. Então, o que acontece com a Astral? A gente tem hoje uma tecnologia onde a gente consegue fazer esse multimercado, né, desde o agrobusiness, das indústrias e tal, isso tem uma variedade de conhecimento gigantesca, né, que você tem que ter. Então, a questão nossa para treinar e selecionar um franqueado não é ele querer e ter o dinheiro. Ele tem que ter também uma capacidade intelectual técnica de aprender uma franquia técnica. O que eu senti ouvindo vocês três falando é que vocês pegam serviços que poderiam ser entregues para o consumidor dentro de um segmento de mercado, trazem know-how, se especializam nisso para entregar muito treinamento, para entregar uma experiência muito mais segura, inclusive, né? Vocês todos falaram em segurança, segura, inclusive, para o consumidor. Sim. E provavelmente na ponta, quando alguém compra um serviço de uma rede de franquia, está disposto, às vezes até pagar um pouco mais caro pela segurança. E eu acho que vocês deixaram claríssimo aqui para todo mundo que vocês entregam um nível de especialização que às vezes o cara que começou vou sacanear você, a matar mosquito, ou o cara que começou a trabalhar de porteiro, ou alguém que começou a vender viagem para a família, pode cometer uma série de erros que com o know-how e profissionalismo de vocês, né, não só não comete, como evolui ainda, né, resolvendo outros problemas que não tinham sido pensados antes. Agora, diferenciais do jogo franqueado, diferenciais de ser franqueado. Todo empreendedor quer crescer, mas poucos entendem o que significa crescer com método, cultura, com padrão. E às vezes o brasileiro, né, ele dá uma enrolada ali, né, procura atalhos. O que o franchising oferece que o negócio independente jamais consegue entregar? Eu acho que o primeiro ponto é especialização, tecnologia. Hoje em dia, quem não tem inovação nos seus valores está perdido. Exato. Né? Fazer o jeito diferente é essencial para você sair de um mar de commodities, né? E de valor e realmente competir. Eu gostei quando você falou das bombinhas lá, eu nunca mais vou esquecer, eu falo das porcarias remotas. O que é uma porcaria remota? É um cara que é um amador.
o cara não sabe o que é uma segurança da informação. Daí você fala para ele sobre cibersegurança, autenticação 2 fatores, ele fala, isso não chega no morador. Eu falo, não chega? Senta e faz um... Então, conhecimento é essencial. Então, por isso que eu falo que a gente seleciona o franqueado. Não é o franqueado que seleciona a gente. Porque se vocês olharem, você me falou um negócio fantástico, Roberto, que você está há 30 e poucos anos, né? Tem 30 de franquia e 43 mas você não tem rede. competidores, né? A gente, do ponto de vista de franchise, também não tem. Por quê? Porque dá muito trabalho formar gente. Dá muito trabalho. Como é que você explica? Quantas vezes eu não sentei com um pai endinheirado do lado e falou, esse meu filho, e eu queria comprar a franquia dele, eu falei, você me desculpa, eu não vou vender uma franquia para você. O cara vira seu inimigo. Mas não dá. Se colocar um cara errado, o efeito dominó de contaminar, todo mundo fala, quem foi o cara que trouxe esse cara para a rede? Porque existe a comparação. E um franqueado de um lado, lá do Oiapoque, pergunta, cara, sério que puseram esse cara? E você destrói a credibilidade se você coloca uma maçã podre. E não estou nem falando ética, que isso aí é o essencial. Eu estou falando inteligência. Estou falando compromisso. Estou falando marca, humanização. Né? O cara está lidando com o consumidor e é um brutamontes, um cara que, mano, esquece. Eu acho essencial essa questão, né, da qualidade. E é verdade, né? Eu estou 30 anos no sistema de franquia, eu não tenho concorrente em 30 anos. Segundo, né, os especialistas, tudo que dá certo, o pessoal copia, né? Mas uma coisa é pegar uma detetizadorazinha que às vezes está lá o pai e o filho com 2 carros fazendo trabalho, de comprar um produto e fazer rodapé, e outra coisa é você pegar um hospital, uma indústria, um hotel, uma cidade, né, que a gente faz fumacê em cidades, você responsabilizar por todos os fatores compostos que estão dentro daquilo, né? Você imagina a responsabilidade. E a gente tem alguns orgulhos na Astral que são maravilhosos. A gente tem 43 anos, a gente não tem uma reclamação, não reclama aqui no PROCON, apesar de atender mais de 11 mil contratos no Brasil. Né? Então, de qualquer espécie, assim, coisas doidas que você não imagina. Por exemplo, o mercado é tão grande, é tão multi, que a gente faz controle de praga num cemitério, por exemplo, tá dentro, num avião, entendeu? Então, no agrobusiness, né, que a gente faz silos gigantescos, fazendo expurgo. Tanto é que dentro da Covid, a Astral teve um trabalho essencial, que ela que trouxe, né, toda a questão da sanitização para o Brasil, a gente que começou a implementar e acabou. O meu pessoal trabalhou, enquanto estava tudo fechado, eu estava presidente da BFR nesse tempo, né, louco, com todo mundo fechado, a minha empresa não tinha como atender. Você pegava os grandes nomes do mercado, Beto, tua empresa detetiza agora, tem que sanitizar. Cara, eu não posso multiplicar Astral por 2 da noite para o dia. Exatamente. Eu tenho 800 pessoas, tu quer que eu bote 1.600? Como é que eu faço isso? Então, assim, foi uma disputa que a gente acabou sendo pressionado, porque às vezes eu estou lá, né, num cliente há 20, 30 anos, o que é que ele quer? Não, pô, tu tá aqui há 30 anos, me atende. Então, assim, tem essas variações, mas tudo voltado ao quê? A questão da qualidade. Mas quero saber do Rui, marca forte. Rui Bifly, quantas agências? Nós vamos finalizar o ano com 55 agências. Legal. E antes trabalhava forte no corporativo. Na verdade, hoje o franchising da Bifly, nós temos a Fly Tour, que é Isso. só do corporativo, tem uma parte do lazer também, que já está no mercado aí há mais de 30 anos. E a Bifly, que é super nova, uma nova unidade de negócio, a gente já está no mercado há 4 anos. E o que muda o jogo no turismo a hora que você tem uma rede de franquia por trás de um agente versus o agente autônomo, independente? Acho que, primeiro, a força da marca. Isso traz uma credibilidade muito forte para o nosso consumidor. Segundo, produtos exclusivos que a gente consegue negociar de uma forma muito mais clara e transparente, como, por exemplo, a gente é a agência Disney Select, onde eu posso comprar diretamente com a Disney os hotéis, os ingressos, né, toda a experiência que o consumidor espera, a gente consegue por um custo muito bom. Economia de escala. E economia de escala, exatamente. E, além disso, treinamento. Imagina, a gente vende o mundo. E são vários detalhes, não é apenas o hotel. Às vezes a categoria de quarto que você gosta é de um jeito, que ele quer é outra. O perfil também
do avião, da forma como ele quer, classe econômica ou executiva, o horário do transfer. Então, o franchising hoje, nessa parte de segmento de viagens, a gente tem que alinhar muito bem as expectativas dos nossos consumidores e dos nossos franqueados, porque essa questão do conhecimento, ela é muito bem necessária. Isso que faz com que a gente tenha um maior diferencial, atendimento humanizado, para que ele se sinta seguro no pré, durante e pós-viagem. Muito bom. Muito bom. E agora eu vou apimentar isso aqui. Vou pular 3 perguntas para chegar numa bem quente. Aí, se for o caso, depois a gente volta. Mas vamos apimentar essa conversa. Perfil de franqueado. Principalmente na área de serviços. Então, franqueado ideal, né? Como você mesmo falou. Júlio, é super importante ter o cara inteligente, é super importante ter alguém que consiga absorver cultura, alguém que consiga receber os treinamentos, né, e defenda a marca. Então vocês falaram bastante sobre isso. Um bom franqueado multiplica valor e um franqueado errado destrói valor. Como vocês atraem e preparam os franqueados certos? E como mantém esse propósito vivo da marca na ponta? Pergunta bem fácil de responder. Sim, vamos lá. Veja só, a minha marca ela trabalha com a excelência da qualidade. Então você tem, ainda mais sendo uma franquia técnica, que tem 10 cadeiras acadêmicas dentro, de coisas de biologia, engenharia química, agrônomos, zootecnia, tudo isso. Você pegar uma pessoa, por exemplo, você tem ideia que é uma loja de moda, uma padaria. Todo mundo tem aqui na cabeça, Sim, conhece. sim. Como é que é uma detetizadora? Tu tem ideia? Tu não Faço tem a nem menor ideia. a Eu tô aprendendo formatação tudo técnica de como é isso. Você não tem nem noção. Aí tu É. pega um cara que nunca viu entomologia urbana, nunca pensou, ele pensou em trabalhar com moda, com coisa assim, vai matar rato e barata, cupim, né, mosca, mosquito e tal. Só que isso quando entra na veia, você já não viu os Discovery, quando passa aquele negócio de animal e tal, você não fica apaixonado vendo horas? Depois vira uma coisa fantástica, porque a entomologia urbana é uma coisa incrível. A gente seleciona fazendo normalmente chamadas em cidades, e a gente leva para um local, faz a demonstração do que é aquilo. As pessoas que se propõem, às vezes ali a gente acha alguém. Eu digo às vezes, porque é essencial para a gente. É manutenção da qualidade, como eu te falei. Peraí, fiquei curioso. Uhum. Então vocês vão lá numa cidade, aí faz um anúncio e diz o quê? Vem aqui fazer... Sim, faz em rádio, faz às vezes ainda, né, locução de rádio e tal. Faz uma chamada, a pessoa vai na curiosidade O que querendo diz no abrir o negócio. convite? O convite chama que chegou naquela cidade, né? Trouxemos toda uma tecnologia Astral de uma chegou na empresa. cidade, com uma sendo uma tecnologia e empresa tal. da América Latina do setor, Aham. escolhemos agora a tua cidade para trazer Show. toda a tecnologia. Legal. E a gente trabalha assim os principais nomes de currículo que você pensar. Uhum. Então, o que acontece? Atrair é fácil. Aham. Agora, o cara quer, né? Tem o dinheiro no bolso e tal, mas será que ele tem a capacidade intelectual? Aí, tu vê, para matar rato eu tenho médico, advogado, engenheiro, né, biólogo, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, nutricionista. Então, são pessoas que não são da área, mas a gente sabe que tem a capacidade, né, dele começar. Para você ter ideia, o meu treinamento leva 6 meses. Nossa. Só para você ter ideia. Uhum. A supervisão disso, imagina, né, a gente faz uma rede de hospitais. Está lá, 50 hospitais. Entrou a praça dele, tem lá um hospital 2, 3, 4, 5. Imagina a gente estar lá 20, 30, 40 anos naquele cliente, que eu tenho de cliente 40 anos, tá? E você chegar lá dentro e botar alguém que está iniciando, que não tem a capacidade de trazer o resultado que todas as outras da rede têm. Não é difícil no corporativo você fazer isso? Com certeza. Mas aí a gente dá o suporte que o cara entra com um padrão de qualidade astral. Legal. Aí você tem ali um resultado e assim, na astral tem uma regrinha. Entrou, não sai. Perguntar para o Júlio. Júlio, você falou tem que ser inteligente, ou seja, não basta expandir. Você está preocupado em trazer gente com condição de absorver a tecnologia, absorver o treinamento e entregar um serviço de excelência para sua marca crescer. Como é que você faz isso? Olha, eu recruto em feiras especialistas, eu busco um perfil técnico. Um técnico de Legal. sistemas eletrônicos de segurança. Ele tem que ter essa Perfeito. noção. Boa. Então eu não pego um professor primário que nunca viu nada de tecnologia. Então o primeiro ponto é esse. Então a gente tem alguns perfis específicos. Depois, a gente está presente nas feiras. Então, nas feiras do setor de segurança eletrônica. E, geralmente, 3 sócios têm que recomendar. Eu chamo de sócios os franqueados locais, né? Todos eles têm que recomendar e ninguém entra na empresa sem passar pelo menos umas 3 entrevistas comigo em momentos diferentes. Mas não é só comigo. Passa pelo nosso diretor de expansão que fica em Goiânia, que vem para cá, que é um especialista
em franchising, conhece muito mais que eu, e passa pelo diretor de marketing e vendas nosso, que é um cara que começou com 15 anos como técnico. Então, existe, vamos dizer assim, um certo processo de seleção. Mas o que é mais engraçado é que a pessoa entra e acha que põe o dinheiro e está tudo certo. E ele fala, você não quer o meu dinheiro? Eu falo, cara, não é que a gente não quer o dinheiro. É que eu vou gastar 3 vezes mais do que o seu dinheiro. Então, se eu errar na tua introdução, ferrei. Sim. Então, eu tenho um pico de demanda. Mas eu já fiz várias feiras, foi um furo na água. Furo na água, porque você tem que explicar o básico do básico. E olha que Então, você já vai eu, por exemplo, pescar. fui muito seletivo onde eu vou pescar. Você vai Perfeito. Esse é o pescar onde nosso- já tem o cara. Eu vou fio, pescar né? onde Perfil, tem. né? Então, se o cara falar, puxa, eu tenho uma super experiência em física, fissão nuclear, fala, pô, o cara é inteligente. Agora, vamos ver se o cara é inteligente e é só cientista. Porque eu tenho que ter um cara pragmático, que toma uma decisão. Ele tem que ser líder, ele tem que ser protagonista. Tá você, Deus e a decisão para ser tomada. E aí? Ah, não, preciso perguntar para alguém. Não dá. E você tem uma ideia de Então, percentual de gente que você rejeita, Júlio? Eu rejeito uns 40%. Uau. Complicado. Infelizmente. Não, Eu- infelizmente. Eu queria estar melhor, afinar mais. Sabe uma coisa, acho que foi o Rui que falou, quando a gente estava aqui no Esquenta, falou sobre esse ponto de seguir a tua intuição, Aham. de como é que você sabe? Na dúvida, foge. É isso aí, na dúvida, eu dou aquela enrolada, já volto e ó. Aí todo mundo começa a esfriar, tal, o cara perde a atenção, pronto. Ele nem sabe o que o Ele processo nem sabe o que seletivo não foi aconteceu, até ele o foi fim, né? rejeitado na segunda conversa. E vocês são muito criteriosos lá, Rui? Sim, a gente tem um comitê, a captação a gente faz através de eventos também. No turismo, você tem várias feiras, então tem várias agências que começam dentro de casa, depois abrem num ponto físico, mas eles sentem na necessidade de ter um suporte na parte de marketing, financeiro, de gestão, né? E até mesmo no back-office. Então, eles acabam entrando em contato com a gente para poder, enfim, se inscrever para participar do comitê. É feito junto com a diretoria da Bifly. A gente chama também alguns franqueados. Eu acho que é super importante também ter essas boas práticas, porque o franqueado mostra para aquele lead, né? Do tipo, olha, o que você vai fazer no dia a dia? Por exemplo, eu não aceito um franqueado que é só investidor. Eu Perfeito. tenho que ter um franqueado que é mão na massa, que tem que estar lá todos os dias, que tem que estar junto com o time, que tem que entender da gestão, tem que entender do comercial, tem que entender do marketing. Então, todos esses pontos a gente coloca como se fosse um case, e aí vem a questão da dúvida. Quando já começa a gerar a dúvida, é o que você falou, Júlio. Na mesma hora eu falo, gente, não é para ser. Mas quando bate, a gente consegue hoje, esse ano foi um ano que o nosso funil para achar bons franqueados foi muito, a gente deu um passo para trás para poder entender realmente que a gente quer pessoas que já tenham experiência, porque senão custa muito tempo para poder você conseguir treinar, para a pessoa adquirir todos os nossos sistemas que é necessário para ele vender. E além disso, eu acho que o mais importante é ter paixão também. Quando vem aquele brilho no olho, porque eu tô falando de algo que vai mudar a vida da pessoa, é uma viagem. Né? Então, esse é um ponto também que é principal, que a gente vê que ela está disposta a realmente encarar realmente com brilho nos olhos. E então é na conversa, nesse processo, tem várias reuniões. Tem que várias vocês reuniões fazem. junto com os franqueados, tem o primeiro comitê, depois a gente faz mais uma entrevista final com o franqueado, e aí sim a gente bate, e aí começa o processo de implantação da loja. Ô, Rui, isso é um negócio que você falou agora que eu me lembrei, que é o seguinte. Na hora que você define os valores da empresa, tem esse ponto. Por exemplo, se o cara vai viajar, ele não pode ser um tristonho. Não pode ser um cara deprê. Isso. Porque ele tem que motivar as pessoas a serem felizes. E a viagem é um elemento de felicidade. Exato. No meu caso, o cara não pode ser um displicente. Ele tem que ter resiliência emocional. Às 3 da manhã, o síndico pegou o telefone, ligou e falou: meu portão não atende. Ah, não, eu tô dormindo. Desliga. Ah, jura? Isso não é sério. Se o cara não tem uma empatia. Então, por exemplo, eu não tenho, sendo bem transparente, a questão da alegria. Claro. Porque é um negócio extremamente sério, mesmo com segurança. Mas se o cara não tem resiliência emocional, e eu faço testes. No meio da conversa, eu decepciono o cara. Falo, eu acho que não vai dar, não. E eu vejo se o cara esquentado e vai embora. Sim. Já aconteceu. De um cara se empolgou e eu falei, agora é a hora do teste. Eu soltei ali. Putz, cara, eu entendo, mas a minha intuição me diz que você não vai funcionar.
Por que eu não vou? O cara começou a me enfrentar. Eu falei, imagina esse cara falando com o síndico nervoso. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar, isso faz parte do protocolo. E, infelizmente, você tem um gênio muito forte e você tem que ter uma capacidade de absorção da crítica. E tem gente que não lida bem com rejeição. Eu acho que também essa é a questão. O cara pode até não ser líder ainda, mas ele tem que ter característica para que você vá criar um líder. Né? Todo o processo, quando você vai prestar serviço, que tem diversas vantagens, eu vejo muitas vantagens na prestação de serviço, inclusive em cima do próprio varejo. Começa pelo lucro líquido, né, de resultado, né? A margem é muito maior de que o varejo oferece. Com certeza. Né? Então, isso é um atrativo legal, porque quando você abre um CNPJ, quando você começa a trabalhar, você quer... Pode ser aptidão, gostar do negócio, mas tu vai ali para ganhar dinheiro. Exato. Não é isso? Tu abre um negócio para quê? Ganhar dinheiro. Ah, mas aí eu gosto de hospital, eu gosto de hotel, tudo bem. Depois você vai ver as especificidades, né, de aptidão. Mas, primeiramente, você tem que provar que o negócio é lucrativo. E dentro da marca, quando a gente, como já tem muita antiga rede, muita gente fidelizada, quando o cara começa uma praça, todas aquelas marcas que tem na praça que a gente atua, a gente faz os CDs do Mercado Livre, por exemplo. Aí tem lá também, né, outros. Aí já é tudo nosso, porque as marcas acabam, né, sempre aprovando a continuidade de crescimento de geomarketing da própria Astral, entendeu? Sim. Às vezes até pede, vem cá, vocês não têm uma franquia lá em tal lugar para abrir, que lá eu tenho um problema seríssimo, já foi a vigilância sanitária lá, já deu problema, pode sair na mídia e tal. Então a gente tem essa vantagem competitiva da lucratividade. Mas escolher pessoas que têm capacidade de ser líder e ter liderança é essencial, né? Até porque você vai estar lidando com empresas que todo mundo, cara, para ser diretor de uma indústria alimentícia, imagina quantos amigos dele da faculdade ele jogou para o lado pela capacidade dele e tal. Então são pessoas muito renomadas naquilo que faz, com conhecimento enorme. A outra empresa que vai prestar serviço para eles tem que apresentar o quê? A mesma capacidade, a mesma liderança, né? Como é que vocês medem essa liderança? Autoridade. Mas como que você descobre se ele é líder? Não, pode ser todo mundo mesmo. Não, Estou só pegando gancho, aí eu gosto muito de exemplos, né? Até eu não ligo nem para sexidade, nem cargo, porque isso vem do próprio ser humano, né? Eu acho que você tem que ter uma harmonia muito grande. Quando eu faço uma convenção, ela é muito técnica, mas é uma festa também. Porque ali as pessoas estão no mesmo ecossistema, falam a mesma linguagem, unido. tem tudo, né, uma mesma característica. E onde eu cresço mais? Meus franqueados ganham dinheiro e compram oportunidade. Eu tenho multifranqueados dentro da rede. Eu atendo 300 cidades, tem 50 franqueados. Entendeu? Então, o franqueado investe o lucro que ele teve comprando outras. Isso é um resultado muito bom. E me favorece, porque o cara já é treinado, sabe tudo. É uma área, né, complexa, né, de muita conhecimento acadêmico e tudo. A gente tem diversos livros editados. A gente tem mais conhecimento sobre praga no Brasil do que o próprio Ministério. Só para vocês terem ideia. Quando você falou da liderança, eu fui diretor de expansão antes de eu ter minha empresa e falei com centenas de candidatos, como muitos de vocês. Claro. E a gente usava o DISC na etapa final do processo seletivo. Sim. E teve uma vez que era uma família, o pai trabalhava no setor imobiliário, tinha 2 filhas, uma fazia administração, a outra odontologia, era uma rede de franquia odontológica. E na avaliação do DISC, nós identificamos que nenhuma das duas tinha perfil de liderança. E o pai estava comprando a franquia para as 2 filhas. E a gente percebia isso nas reuniões. Né? Era sempre o pai que falava, as 2 sempre concordavam, né? Mas com uma postura até omissa. No final, no dia de assinar, antes de assinar, a gente tem a devolutiva do DISC. Antes de assinar o pré-contrato. E aí, começou assim. Filha mais nova, você vai cuidar muito bem da parte administrativa. Eu tô vendo aqui no seu perfil que você é fera nisso, né? Você é perfeccionista, nenhum número vai passar errado por você, todas as contas serão pagas em dia. A outra filha, olha, você é dentista, você vai ter um coração gigante, o time vai amar você. Mas quem vai liderar a parte comercial do negócio? Aí eu dei uma pausa, bem desconfortável. Aquela que você fica sem falar nada por 1 minuto quase. Aí o pai bateu na mesa. Pô, mas eu não quero trabalhar mais. Eu já tô cansado disso. Eu não quero tocar mais uma operação. Eu já tenho 3 empresas.
A gente falou, pois é, mas se o senhor não iniciar e ensinar liderança para suas filhas, não é a gente que vai conseguir ensinar. Então é algo que a gente fazia. Eu gostei do que você falou. Como é que vocês descobrem, né, na prática, assim? É só no papo? Não. E ó, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que hoje em dia, principalmente na questão de viagens, um bom franqueado não necessariamente ainda ele é 100% bom na gestão. E eu acho que o papel do franchising nesse sentido, através de grupos de transformações, a gente faz isso lá dentro do franchising. Então, esse ano, como a gente ainda é uma unidade de negócio nova, eu montei um grupo focado em marketing, um grupo focado em comercial, um em produtos e um em back-office, gestão. Porque ali eles estão aprendendo. Eu percebi que ainda não estava tendo um viés de boas práticas entre eles. Ali eles estavam talvez trabalhando em outras empresas que eu era apenas um tirador de pedido. Tá. E agora, nesse momento, dentro da gestão do nosso modelo de negócio, ali eu comecei a perceber do tipo, como que você está fazendo o follow-up do seu time? Como que você está vendo os atendimentos deles? Qual é a forma como você está fazendo a sua gestão de marketing, de impulsionamento, por exemplo, dentro da sua praça? Ai, Rui, eu tenho um problema muito sério de rotina e de tempo. Opa, vamos dar um passo para trás então, porque a gente precisa ensinar também um pouco nesse sentido para eles entenderem um pouquinho mais. Então, assim como o Júlio, você também pega a gente que já é do turismo, já tem um conhecimento, que já trabalha. Sim. Esse cara tá interessado na economia de escala aí na marca da Bfly. Exato. E aí você, entrevistando, fazendo as perguntas certas, já sabe como ele se comporta e entende se ele é trabalhável. Para ser lapidado da forma que a gente vai conseguir, então, chegar no nível de gestão. A Flytour, por exemplo, que já está há 30 anos, hoje é uma rede de franquias muito consolidada. Vende por ano 1 bilhão e 400 mil, né, na parte corporativa. Mas por quê? Porque teve esse crescimento de gestão, teve esse crescimento de back-office. Alguns deles, às vezes, nem olhavam o que era um DRE. Que é aquilo que você colocou, Rui. O final é ganhar o dinheiro. Sim, Quanto de sim, lucro sim, líquido? Quanto que vai sobrar para mim? Qual que vai ser dessa forma? Então, às vezes, o foco, às vezes, está errado, mas ali eu vejo um potencial e uma oportunidade através do nosso conhecimento para poder repassar para eles. Vou aproveitar que esse papo tá quente aqui, posso até passar para você já. Crescer com base sólida e crescer sem uma base sólida, o que é armadilha? Quais são os gargalos na gestão de uma empresa de serviços que travam essa empresa? Aonde que normalmente, nas marcas de vocês, o franqueado ali na gestão do dia a dia, ele trava? E que tipo de liderança a gente precisa formar para sustentar o próximo ciclo? Então, gargalo na gestão do seu franqueado. Qual que é o principal? Né? Estamos falando de franquia de serviço. Não é na produção do produto, não é na entrega, né? Mas qual que é o principal gargalo? Na história até meio piada, sabe por quê? O nosso gargalo é que se tu colocar um helicóptero aqui em São Paulo, tudo que tu olhar para baixo detetiza, né? Qualquer coisa. Falta de Entendeu? foco. Então, de navio e avião, tá? Aí o cara tá faturando alto pra caramba, ele poderia estar faturando o dobro. Só para você ter ideia, a gente tem mais de 11 mil contratos. Se você. É só para uma simbologia no Brasil todo, né? Mas se você for contar na Paulista para o CNPJ, tem mais de 11 mil contratos só na Paulista. Então, quer dizer, o cara que fatura, por exemplo, 500 mil por mês, ele pode faturar 1 milhão. É você convencer o cara que ele tem que ganhar mais, porque todas as empresas de controle de praga juntas no Brasil não atendem 15% do mercado provável. Todas. Eu já ouvi bastante sobre isso. Entendeu? Então, o que tem para crescer é uma coisa absurda. Né? E o cara, às vezes, está lá comprando papelzinho para tapear a vigilância sanitária, para botar no restaurante dele para dizer que está dentro da lei. E que assim a vigilância vai lá e fecha mesmo, né? E o crivo cada vez maior, as leis estão mais. E hoje, quem é o principal fiscal? É você estar no restaurante, a dona de casa vê lá no café da manhã subir uma barata, esse é o principal fiscal. O que é que ela faz? Um escândalo, acaba com o hotel, acaba com o restaurante. Então, a gente tem um processo motivacional muito grande. O que se gera muito na Astral é disputa. Quem vai ganhar o carro na convenção que foi o primeiro lugar, quem vai ganhar isso, quem vai ganhar aquilo. E é uma disputa que você não tem ideia. Isso vai até a convenção para saber quem foi o grande vencedor, para ganhar os troféus e tal. Então, existe uma competitividade que ela é positiva.
Porque isso quando a gente audita a parte administrativa financeira e audita a qualidade, que também tem prêmio para quem tirou as notas mais altas. Né? Então, na sua opinião, Beto, o principal gargalo é a ambição, né? Eles poderiam crescer muito mais. Eu posso dizer que ele está errado? Ele já ganha o que ele nunca imaginou ganhar na vida. Mas ele pagar o dobro. Não, já ouvi isso de várias redes também. Né? Os mais espertos, o que faz? Compra outra área. Opa, vou guardar território para mim. Né? Às vezes tá bom para ele... Né? Ele diz, pô, mas eu já ganho, para que eu vou me matar de trabalhar? E às vezes a gente tem que explicar, para defender a área. Exato. Se você não cobrir tua área, a concorrência vai tomar o espaço. Eu vivo um gargalo que no Brasil é alto, que é a falta de técnicos, bons técnicos. Técnicos de sistemas eletrônicos de segurança. Você tem muito picador de fio. Você tem o Zé informal, o cara que não tem norma, que chega e tem o síndico... não protagonista, que leva lá e fala, tem essa empresa que é boa, essa empresa que é boa, mas o Zé cobra 30% mais barato. Quem que você acha que o síndico está falando? E o Zé, quando ele fala o Zé, todo mundo fala, bom, então vamos fazer o Zé. Segurança que nem vinho. Só que depois que você escolhe o baratinho, não reclama da dor de cabeça no dia seguinte. Gostei. Então eu encho muito o saco disso. E qual é o problema? O problema é que às vezes você escolhe o talento técnico, mas ele não é o bom de desenvolvimento de outros talentos técnicos. Ele é o empresário, o CEO de MEI. Então ele vai, até ele chega em 30 condomínios. Quando ele chegou em 30 condomínios, ele fala, tá bom, estou faturando, meu filho está na escola, estou com o carro novo. Ele perde exatamente o que você falou, Beto. Ele perde a ambição. Aí eu chego para o cara e falo assim, olha, lembra do nosso contrato? Então eu trouxe o Manuel para entrar na sua área. Aí o cara, mas não é possível. Falou, olha, lembra, eu preciso crescer. Quem não ocupa espaço, eu tenho que ocupar esse espaço. Então, é um estresse para mim muito grande fazer o cara entender que o céu é o limite. Sim. E que ele precisa desenvolver novas habilidades a partir do momento que ele amadurece. A gente é uma empresa pequena, a gente só tem 7 anos, tem 3 selos de excelência, está indo para o 4º agora, se Deus quiser. O pessoal tem um engajamento, tem uma força boa, mas falta ambição. Tá bom para mim. Eu acredito que seja um pouco de religião, do que confunde um pouco. Eu tenho muita gente que tem esse ponto assim mais simples de misturar, apesar da gente ser uma marca agnóstica em todos os aspectos que você pode imaginar, eu ainda tenho pessoas que falam, tá bom para mim. E confunde ganância com ambição. E eu falo, ambição move o mundo, é o protagonismo que move o mundo. Então eu fico o tempo todo fazendo aquele drumbeat de lavagem cerebral dos 5 valores, dos 5 pilares de excelência, dos 5 fatores de sucesso, dos 5 estágios, onde o último é de multiplicação de valor, onde sai lá desde iniciante até multiplicador de multiplicação de valor. Então, fazer o cara bater o drumbeat de vendas, fazer reunião diária de vendas, isso é um parto, porque ele não está... Ele falou, pô, eu comprei uma franquia, eu não ganhei um chefe. E eu falo, você não é tratado como sócio local? Quem tem sócio tem patrão. Então, você que falta, e a gente distribui 30 selos, 30 troféus. Na última reunião tínhamos 250 pessoas. Foi uma briga. Não cheguei ao teu ponto, né? Você, Beto, é assim, tal, você está né? no top lá, né? Inflacionou o mercado. 43 Inflacionou anos. o mercado. Você é uma grande inspiração. Eu tenho 225 baratas por habitante em São Paulo. Eu tenho 18 ratos por habitante em São Paulo. Não, mas aí eu vou falar... É fácil. Sabe, a gente está falando, a gente tem mais ou menos 1 milhão de condomínios no Brasil. Na verdade, 650 mil e 350 mil associações de bairro. Tudo cheio de rato e barata para eu cuidar. Isso, com certeza. E tudo perdendo um dinheiro danado num jeito errado de fazer portaria. Então, com 5 minutos só. E no teu caso, Rui, qual que é o principal gargalo na gestão? É técnico também? Está alinhado com o que eles falaram? Padrão e processo. Isso, para mim, assim, como a gente lida com o Brasil todo, o franqueado do Nordeste, de uma cidadezinha do interior, para ele conseguir entender o padrão que hoje é necessário você fazer o CRM através desse sistema que nós proporcionamos para ele, para a gente ter os indicadores, para a gente ver onde que está a perda da venda ali no varejo, quais são os produtos que estão vendendo, quais são os produtos que não estão vendendo. Se ele não seguir a risca, eu não vou conseguir ajudá-lo. Então a gente entende como franchise que nós somos um modelo de exemplo.
Né? O exemplo que a gente faz através de testes, através de boas práticas. Então é muito importante seguir. Tem alguns padrões, gente. McDonald's. Se eu abro um McDonald's em Belo Horizonte da cor que não seja vermelho, de uma cor preta, todo mundo vai achar estranho. Né? Então, da mesma forma, eu falo que a Bfly Travel, que é uma marca linda que traz essa questão de segurança para os nossos clientes, ela tem que seguir um padrão da marca, ele tem que seguir um padrão das ferramentas, tem que seguir um padrão de atendimento também. E isso, para mim, é o maior gargalo, porque é no dia a dia. Eu tenho que ficar batendo toda hora para eles entenderem. Né? E agora veio um insight muito forte aqui. Vocês dois disseram que o seu franqueado tem que ser um cara técnico e gosta de aprender, gosta de estudar. E o profissional do turismo, ele é muito vendedor, Exato. muito comercial. Sim. Né? Ele entende de turismo, mas tem um perfil mais comercial. Você luta para transformá-lo num técnico e vocês Exato. lutam para transformá-lo num comercial. Então, arrisco dizer aqui que uma das missões do franchising de serviço é ajudar a cobrir o gap daquele empresário que sozinho talvez ficasse estagnado. Né? Poxa, eu sou super técnico, se eu tiver numa franquia de serviço, conseguirei crescer muito mais. Vai doer, vou ter gente me empurrando, mas quem compra uma franquia quer uma liderança forte. Senão ele tinha montado um negócio sozinho. E no teu caso, olha, você pode ser um ótimo vendedor, mas tem que vender bem, tem que vender com lucro. Se você não seguir padrão e processo, você vai vender muito e não vai sobrar nada, até porque a margem do turismo é super espremida. Exato. Então, é esse tipo de processo de complemento que vocês oferecem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e acho que esse foi o grande ganho desse podcast. Com certeza. Olha só. Tem um ponto só que eu queria falar, que muita gente acha que serviço você só tem, porque eles falam muito do portfólio de produtos, e não imagina o portfólio de produtos. Você imagina que tem 20 tipos de portaria diferentes? Não. Pois é. Você tem soluções para todo tipo de condomínio, do Oiapoque ao Chuí. Coisas de R$1.000, coisas de R$50.000 por mês. Depende de muitas variáveis. Mas o pessoal só vai entender a hora que entra e conhece a técnica. Ainda bem, já que você está falando de quantidade, né? Nós temos mais de 200 países no mundo. O país que tem mais inseto, quantidade de inseto, variáveis de inseto, né? No Brasil? É o Brasil. Olha só. Então, isso, quer dizer, para mim é maravilhoso, né? Agora... Belo mercado. E Acho a que eu gente... vou... E outra coisa, não é só controle de pragas, é o carro-chefe. Mas a gente faz alguns serviços, por exemplo, né? A gente faz desinfecção de areia de colégio, de condomínio e tal, tem que fazer, as crianças estão lá usando, né? A gente faz antimofo, né? Tem muito lugar que tem mofo, né? Então, a gente tem uma série de outros serviços, por exemplo, cupim. Um imóvel chega a perder 40% do seu valor venal de mercado se tiver cupim. Eu não compraria nem pela metade do preço, porque é um problema sério que depois que entra, que é infestado e tal. Então, tem uma variação de serviço que, às vezes, no mesmo cliente, no hospital, eu estou fazendo cupim, estou fazendo antimofo, estou fazendo sanitização, estou fazendo controle de pragas, tá? A gente faz também áreas específicas de controle de vírus e bactérias. Então, assim, tem uma variação. O carro-chefe é o controle de pragas, mas tem uma série de outros serviços. Controle de pombo, né, que é uma coisa seríssima, que dá um dano danado. Para mim, é o rato voador, né, o pombo, né? Entendeu? Ele traz até tetraplegia. O cocô dele no ar-condicionado, se você respirar aquilo, você tem tetraplegia, tu morre. Entendeu? Estraga a fachada, estraga tudo, né? Então, a gente tem trabalho específico em aeroportos, tudo isso. Você imagina os pombos voando no aeroporto, né? Olha a diferença dos 3 tipos de... O business dele é completamente diferente do business dele, que é completamente diferente do business Não, porque nosso. na área dele de turismo eu ganho dinheiro pra caramba, nos hotéis, né? Nos verdade. Então tem a ver, eu ganho muito dinheiro na Senão área. eu vou receber a reclamação da barata lá no quarto. O que teu hóspede vai falar, né? Se foi para um hotel que você mandou, que tá cheio de Acho praga. que a gente vai fazer uma joint gente... venture aqui. Até. Onde foi a convenção da ABF? Comandatuba. Foi, para você ter ideia, o projeto de engenharia de controle ambiental lá, nós fizemos por 34 anos, assinado com o doutor Aloysio, 15 dias antes de inaugurar o hotel. Então, funciona como? Você está no sul da Bahia, uma lata de lixo ali, né? Uma série de problemas ambientais. Faz um controle ambiental que 75% da ilha é mangue, onde tem maruim, tem todos os tipos. Vai jogar tênis lá se não tiver um trabalho profissional por trás. Você não entraria na quadra. Rui,
Os caras são bons de vendedores, hein, Rui? São. Os caras são Essa bons mesa aqui vendedores, hoje. eu vou te Eu tô- falar. Então, eu vou pedir até para fazer um auxílio, vou olhar a portaria lá do meu prédio também, para ver se não é da dele. Exatamente. E o que eu notei é o seguinte, o gap que eles têm no técnico deles é comercial e os dois são mestres de vendas. Aí os caras conseguiram vender alguma coisinha. Eu tô quase comprando uma franquia para Mentira, controlar a antes de praga. Não, né? antes de ser E- franqueador, eu era colunista social jornalista, cara. E você, Fofoqueiro, Rui? o que tinha a ver com E você, entomologia Rui, urbana? um cara técnico, um cara centrado, sempre esperou sua vez na hora de falar, né? E é exatamente o que o seu franqueado precisa, né? Exato. De um líder técnico. Então, eu acho que a gente termina essa conversa de um tempo, né, de uma forma super produtiva, vendo na prática que o que acontece. E, pessoal, excelente papo. Ficou claro que franchising não é só expansão, é uma escola de gestão que eleva o padrão do setor de serviços no Brasil. Muito obrigado, Beto Filho. Muito obrigado, José Júlio Pereira. Muito obrigado, Rui Pimenta. Adorei o papo por compartilharem, né, o conhecimento de vocês. E para você que nos ouve, continue acompanhando o Fala Franchising. Uma grande honra ter vocês conosco. Esse podcast é um patrocínio de Sults, uma plataforma de serviços e recursos para redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos diferentes para você aproveitar. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.